quero convidá-los para abrir comigo a Santa Palavra de Deus, lá no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Deus me deu essa mensagem no domingo, dia 20 de julho. Nós estávamos em Natal, no Supremo Concílio. Trabalhamos o sábado inteiro e como domingo é dia do Senhor, nós não trabalhamos. Nós tiramos um dia para pregar, para ouvir, para adorar, e no quarto do hotel eu li essa palavra e Deus falou imensamente ao meu coração. Estávamos no começo daquela reunião e eu creio que esse era o dia que Deus queria que eu pregasse essa mensagem. Eu quero louvar a Deus, eu estou vendo aqui, cadê o aqui? Eu tinha visto. Bem-vindo aqui. Porque o diácono dessa igreja estava nos Estados Unidos e agora está de volta. Veio passar um tempo conosco. Deus abençoe, André. Louvado seja Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Se coloque de pé. Por favor, celular no silencioso, melhor ainda desligado. Esqueça de Face e de WhatsApp. Algumas pessoas têm me dito, pastor, às vezes eu saio da igreja e vejo algumas postagens na hora do culto. E não são postagens acerca da mensagem. Eu falei, o negócio está feio. Tá? Então vamos tomar cuidado aí para a gente ouvir a palavra de Deus. Se você postar alguma coisa, que seja o evangelho que tocou seu coração, que você ouviu aqui nessa noite, em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Nós faremos a leitura, amados irmãos, a partir do versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, do versículo 7 em diante. Eu farei a leitura, você acompanhe com seus olhos. Diz assim a palavra de Deus. Ele feriu 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atender. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Vamos orar uma vez mais, amados irmãos. Feche os seus olhos nessa noite. Peça a Deus para ter misericórdia de você, do seu coração, para falar ricamente com você nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar ao grande Deus, pedindo a sua bênção. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, eu quero dizer que eu não tenho mérito nenhum diante do Senhor. Por mim mesmo eu não tenho. Tua palavra diz que a melhor obra que eu fizer para o Senhor, a minha obra mais justa, se eu for buscar mérito nela mesma, ela não passa de trapo de imundícia, ou seja, algo que é repugnante, que causa vômito. Ó Deus, eu não tenho mérito diante do Senhor. Não tenho, Deus, ó Pai, nenhum crédito na conta do Senhor. Mas Jesus sim. E é por causa do que Ele fez que nós estamos aqui te adorando. É por causa do que Ele fez
que eu me humilho diante do Senhor nessa noite e bato no peito dizendo: ser propício a mim também. É por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, esse povo todo está aqui nessa noite, para te adorar em espírito e em verdade, e na esperança de receber de tua parte a palavra, para dar rumo à sua vida nessa semana, para dar esperança ao coração diante das vicissitudes, mas para quebrar, ó Deus, tudo aquilo que ainda há em nós que não te pertence. Senhor, lava-nos do sangue do Cordeiro nessa hora, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Pai, nós pedimos que o nome de Jesus seja exaltado aqui nesta mensagem, nesta noite, e honrado sobre tudo e sobre todos. Deus, se alguma coisa boa tem acontecido aqui nessa igreja, é só por causa do Senhor. É só por causa da tua graça, porque se o Senhor fosse fazer conforme eu mereço, meus irmãos merecem, Deus faria tudo destruído, tudo jogado no chão de hoje. É só porque o Senhor é bom mesmo. Então, Deus, nessa hora, dá glória ao teu nome. Ó Deus, e abençoa o meio de graça que o Senhor instituiu. Que o teu Espírito fale poderosamente através desse teu Deus. Que o teu povo ouça mesmo o Senhor falando em seu coração. Ó Deus, que a igreja seja alimentada por ti. E que nós vivamos uma vida que te agrada. Ó Deus, nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, santo povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Agostinho de Hipona é considerado no meio secular como um dos maiores filósofos da história do Ocidente. Mas ele também é considerado pela Igreja de Cristo como um dos maiores teólogos da história da igreja. Agostinho, antes de se converter, foi um jovem muito promíscuo e depois um grande defensor do maniqueísmo, que dizia que o mundo é governado por duas forças, uma do mal e outra do bem, mas a do bem tem um pouquinho de mal e a do mal tem um pouquinho de bem. E essas duas forças lutam entre si. E Agostinho, além disso, foi formado como grande orador e era um exímio retórico e professor de oratória. E para exercer a sua profissão com grande garbo, ele viaja do norte da África para a Itália. Em Milão conhece Ambrósio, que era o pastor da igreja de Milão, diante do qual sua mãe Mônica chora. E Ambrósio, vendo aquela mãe chorar, diz a ela: é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Mas Deus, por sua graça, já tinha escolhido Agostinho. No momento oportuno, Agostinho se converte ao Senhor. E ele se torna um grande pregador do Evangelho, um pastor abençoadíssimo, um dos maiores teólogos da história da igreja. E ele escreveu um livro chamado A Doutrina Cristã, e o 4º volume desse livro é o seu tratado de hermenêutica bíblica, como interpretar a Bíblia, de homilética, como pregar as Escrituras. E Agostinho, como grande professor de oratória, disse certa vez o seguinte: se você me perguntar quais são os principais rudimentos para uma grande retórica e oratória, eu direi para você que em primeiro lugar é a elocução, em segundo lugar é a elocução, e em terceiro lugar é a elocução. Mas se você me perguntar qual é o segredo para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida cristã bem-sucedida, eu direi para você que em primeiro lugar você deve ter humildade. E em segundo lugar eu direi a você que você deve ter humildade. E em terceiro lugar eu direi a você que você deve viver em humildade. E amados irmãos, isso é tudo que Amazias não faz. Ele começa o seu reinado buscando a Deus. Depois de um tempo mata os homens que assassinaram o rei seu pai. E ele vai crescendo no conceito do povo e vai tendo um bom governo enquanto busca a Deus. E os edomitas já há um tempo se rebelaram contra o domínio de Judá. Então Amazias prepara o seu exército com 300 mil homens e vai então bater-se com os edomitas.
contratou 100.000 soldados do reino do norte de Israel, porque agora os reinos estão divididos aqui no texto. Então ele é rei de Judá, o reino do sul. Mas Deus não estava com o reino de Israel e mandou que ele fizesse voltar os 100.000 soldados alugados do reino de Israel, e eles ficaram muito bravos e saquearam algumas cidades de Judá. Mas Amazias vai, por ordem de Deus, à batalha contra os edomitas. E, amados irmãos, o texto nos diz no versículo 7, que começamos lendo nessa noite, que ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal. E o texto do segundo livro das Crônicas, que é paralelo a esse, diz que os israelitas ainda arremessaram mais 10.000 edomitas de uma montanha, amados irmãos. Foi uma grande vitória que Amazias teve. Mas o texto não fala no livro dos reis, mas fala no livro das crônicas, que Amazias, apesar de ter tido grande vitória contra os edomitas, comete um grande erro. Ele toma os ídolos dos edomitas, amados irmãos, e traz para Jerusalém, e sacrifica aqueles ídolos, e trai o Senhor, que lhe deu a vitória. Então, amados irmãos, depois desta grande vitória, onde ele fere os edomitas no Vale do Sal, toma Sela, cujo nome hebraico Sela significa rocha, que provavelmente é a histórica cidade de Petra, que ainda subsiste as ruínas. Você vê até o dia de hoje uma cidade edificada na rocha da montanha, e ele chama aquela cidade de Jocteel, que é literalmente a bem-aventurança de Deus. Então ele se soberbece e se esquece de Deus, e ele então deve mandar um telegrama para Jeoás, né? Não tinha telefone naquela época, nem e-mail. Então ele fala: Joás, venha e meçamos armas, né? Usando a linguagem do jovem, vou pegar você lá fora no final da aula. Vamos lá, vamos para o pau, hein? Vamos brigar comigo? Irmãos, e aqui Amazias demonstra a frivolidade que domina seu coração. Ele era um rei que buscava a Deus, mas agora ele está vaidoso, está orgulhoso. Não há nenhuma contenda, não há nada ilícito feito, não é nada de errado, por pura vaidade. Ele manda mensageiros a Jeoás e diz: venha, eu quero quebrar sua cara em Bet-Semes. E Jeoás, amados irmãos, conta uma historinha para ele, dizendo o seguinte: cardo, quem é que sabe o que é um cardo? O cardo, amados irmãos, é uma raiz espinhosa da mina, que ela tem entre 20 centímetros e 1 metro, e às vezes nasce uma flor bonita, mas é espinhosa. E o cedro é uma grande árvore frondosa na floresta do Líbano. E aí Jeoás manda esse recado para Amazias: olha, o negócio é o seguinte, o cardo que está no Líbano mandou um recado para o cedro que lá está: dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas vieram os animais do campo, que o cardo não é nada, pisaram o cardo e o destruíram. Reconheça a sua insignificância, em outras palavras. Ele diz: olha, Amazias, o que aconteceu com você foi o seguinte: você foi lá e desceu a madeira nos edomitas, e agora você está achando que é o cara que todo mundo tem medo de você. Mas eu quero dizer para você o seguinte: olha, fica aí se gloriando dentro de casa, para você não levar uma surra e ser envergonhado. É melhor você ficar com essa vitória. Mas Amazias está soberbo demais. Ele não escuta ninguém. Ele fala: vamos brigar de qualquer jeito. E eles vão. E na briga, amados irmãos, ele perde, toma uma boa coça, seu povo foge para casa, ele é preso, e aí Jeoás vai para Jerusalém, quebra 200 metros do muro de Jerusalém, entra na cidade, ninguém resiste. Ele toma todo o ouro da casa de Deus, toma todo o tesouro da casa de Jeoás, e ainda leva gente importante para o reino do norte de Israel. Quando irmãos brigam, amados irmãos, as coisas são muito feias, muito sérias. É por isso que irmãos não devem brigar. O nome de Amazias significa Yahvé, todo-poderoso, e Jeoás significa aquele que é dado por Deus. 2 reis do povo de Deus brigando por orgulho, por pura vaidade de Amazias. O seu coração se ensoberbeceu. Olhar para esse texto, amados irmãos, o mandato do Senhor para mim e para você nessa noite é muito forte. Que nós não sejamos como Amazias. Que o nosso coração não se ensoberbeça pelas conquistas que Deus nos tem dado. Que o nosso coração não se orgulhe pelas bênçãos com as quais Deus nos tem contemplado. Mas que nós nos humilhemos diante da presença do Senhor. Por isso o tema da mensagem é bem direto para o seu coração nessa noite. E hoje o Senhor me manda te dizer o seguinte: seja humilde. Esse é o tema da mensagem. Seja humilde. Não te ensoberbeça. E por que ser humilde?
por que não me ensoberbecer? Por que não nos ensoberbecermos? Seja humilde, por quê? Porque a soberba é algo. Por que devemos ser humildes em primeiro lugar? Porque a soberba é algo. Versículo número 7, versículo 8. Eu vou ler o 7 a igreja de hoje. Ele feriu 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Jocteel até o dia de hoje. Leia o 8, por favor. Começamos a... Seja humilde. Por que ser humilde? Porque a soberba é autoconfiante. Irmãos, hoje em muitos lugares você vai em igrejas evangélicas e a mensagem é o seguinte: vai para frente, você pode, você é o cara, você é nota 10, você é nota 1000, você é o centro da existência, você é a pessoa mais importante da terra, sem você Deus não faria nada, você é o cara, bola para frente, derrube tudo. É claro que a fé cristã não é depressiva, nem é para dizer, pobrezinha, é para te animar mesmo. Mas, amados irmãos, ser uma pessoa que confia demasiadamente em si mesmo é algo. Uma vez, amados irmãos, eu pregava, no livrinho isso aí que vocês compraram semana passada, preguei numa grande igreja evangélica lá em Santiago. A igreja Encontro com Cristo. O templo cabia 1000 pessoas. Nosso coral foi apresentar lá e o pastor me convidou para pregar. Preguei um sermão evangelístico, naquele dia Deus abençoou. O pastorzão veio, me deu um abraço, chorando, agradeceu a mensagem. Deus falou profundamente ao coração dele, mas depois um irmão veio para mim e falou assim: que mensagem horrível! Como é que você fala de pecado? O povo não está aqui para ouvir que é pecador, que precisa ser mudado, não. O povo precisa de uma palavra de ânimo. O povo precisa ser autoconfiante. O povo precisa ser animado. Que história é essa de falar de pecado, pastor? E de falar de pecado que a gente precisa saber que tem pecado para que Cristo nos salve. O que é isso? A gente precisa dar uma palavra de ânimo. Eu virei para ele e falei: irmão, o negócio é o seguinte: obrigado pela sua opinião. Se você gostando ou não, eu vou pregar o evangelho até o final. Eu não estou nem aí para você. Muito carinho, né? Eu não estou nem aí para você. Mas é impressionante, amado irmão, que aquele camarada não ia à igreja para ouvir a verdade. Que ele era pecador e precisava de um redentor para mudar a vida dele. Ele só estava ali para receber uma palavra de gás, de ânimo. Você é o cara. E, amados irmãos, Deus não quer que nós sejamos deprimidos, nem andemos como pobrezinhos. Mas confiar em nós mesmos é um sério problema. Amazias confiou demais. A soberba dominou a sua vida. E ele chama o seu irmão, rei do seu povo, Jeoás, dizendo: vem, meçamos armas. Vamos ver quem é que muda. Vamos ver quem é mais forte. Não sei se você já viu lá na sua casa, de repente o marido começa a brigar com a mulher, e a coisa começa a ficar feia, e lá no fundo ele diz: vamos ver quem é que manda nessa casa aqui. A mulher diz: vamos ver, esse cabo aí está muito pesudo, vamos ver o que acontece nessa casa. E de repente a coisa começa a acontecer. Autoconfiança, exaltação demais. Ou até em algumas igrejas, amados irmãos, de repente, brigas veladas, algumas pessoas ficam com ciúmes porque Deus está levantando outras, e de repente dizem: eu vou mostrar para esse cara que ele não é nada não, vou mostrar quem é que manda aqui. E aí, então nós temos que tomar cuidado, amados irmãos, com a confiança demasiada em nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz, sabe o que? Sobre o meu coração, sobre o seu, lá em Jeremias 17, 9, 10, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E nós não podemos nos fiar de quem conhece. O versículo que o pastor Jefferson leu aqui na hora das ofertas, Provérbios 3:5, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse é o 6. O 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie em Deus. Que a sua força não venha de você, que a sua força venha do Senhor. Irmãos, isso é tão sério que Jeremias pinta um quadro no capítulo 17 para nós, dizendo o seguinte, falando do homem que confia em outros e confia demasiadamente em si: maldito o homem que confia no homem e põe sua força no braço de carne.
coloca a sua esperança no braço mortal de carne, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, e habitará em terra seca e inabitável, em lugares saudáveis. O homem que confia demasiadamente em si mesmo vai quebrar a sua vontade, porque você é pecador, você é falho, a sua esperança não pode estar no céu. E por isso o capítulo 17 nos dá, então, qual é a esperança, pastor? Jeremias 17, 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. E aí Jeremias faz uma citação daquele versículo lindo, versículo 3 do Salmo 1, que diz que esse homem que confia no Senhor e que tem esperança no Senhor, será como uma árvore, Salmo 1:3, plantada junto à corrente de águas. Aí diz em Jeremias que vai lançar raízes para o rio, mas o Salmo 1:3 diz que ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quer resistir à adversidade? Quer ser bem sucedido no dia da luta? Quer dar fruto ainda no dia da crise? Confie no Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Não se soberbeça, porque a soberba é algo, e autoconfiança só leva homens para o inferno. A minha força não vem de mim, não pode vir de mim. Eu tenho que confiar no Senhor. Porque quando eu confio em mim, quando tudo está errado, eu vou me trancar dentro de casa e vou chorar, deu tudo errado, tá bom. Mas quando eu confio no Senhor, pode estar caindo canivete no meu lado. Eu sei que Deus está aqui. E nada na minha vida acontece por acaso. Não te ensoberbeças. Seja humilde. Por quê? Porque a soberba é autoconfiança. Não confie em você mesmo. Confie no Senhor. Se você confiar no Senhor, certamente você será abençoado. Seja humilde, é a mensagem de Deus. Não te ensoberbeças, seja humilde. Por quê, pastor Rosa? Em primeiro lugar, a soberba é autoconfiança. Em segundo lugar, nós olhamos para esse texto tão lindo, que ele nos diz que a soberba é surda. Seja humilde. Por quê? Porque a soberba é surda. Vamos ler, irmãos, versículo 9 até o versículo de número 11. Vou ler o 9, o grego 10, nós todos o 11. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Vocês o 10. Todos o 11. Mas Amazias não quis atender. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Bet-Semes é a casa do sol. Irmão, você já viu alguém que não escuta ninguém? Que sempre tem a razão, que não tem a capacidade de escutar? Essa pessoa está acometida de uma enfermidade cujo nome é soberbites agudíssimas. Sabe por quê, amado irmão? A soberba é surda. Além de ser autoconfiante, imagine, amado irmão, surda, ela não, cheia de soberba, autoconfiante, ela vai por si mesma e ela crê que arrebenta com todo mundo. Mas você fala: ei soberba, para aí, você vai arrebentar a sua cara. Mas ela não vai mudar porque ela é surda, irmão. Surda. Jeoás
manda uma cartinha para Amazias, fala assim: meu filho, seguinte, fica em casa aí. E Joás, amados irmãos, dá um tapa com luva de pelica na cara dele, porque ele diz o seguinte: olha, presta atenção, o cardo, aquele negócio feio, danino, que só sai uma flor, espinhoso, e que qualquer um passa e pisa e acaba com ele, mandou dizer para aquele cedro frondoso, ele está dizendo: Amazias, você é um cardo, tá? Eu sou o cedro. Ele disse: você é insignificante, não palavras que você está falando. E aí, o cardo mandou dizer para o cedro o seguinte: manda tua filha para casar com meu filho. Enquanto o cardo está lá se orgulhando de ter mandado uma proposta de casamento para a filha do cedro, passaram umas vaquinhas ali, uns animais ali, pisaram e acabaram com o cardo. Ele falou o seguinte: Amazias, nem se você propor casamento entre as nossas famílias, eu vou querer, porque você é insignificante como esse cardo, que não vale nada, Amazias. Então faça o seguinte, rapaz, Deus te deu uma vitória, fica aí na sua casa dizendo: eu sou o cara, eu consegui. Sabe por quê? Porque se você vier para a briga, você vai perder. E por que Judá tem que ser humilhado junto com você? Rapaz, me escute, é melhor para você. Fica aí na sua casa e deixe de ser orgulhoso. Mas Amazias, amados irmãos, foi acometido de soberbia e jactícia. E ele não veio. E ele disse: se você não vier, eu quero sua cara do mesmo. E aí Joás vai. Nós sabemos. Mas é impressionante perceber que a soberba é surda. Ela não escuta ninguém. Ela não tem o mínimo de humildade. Ela não tem a capacidade de se humilhar quando confrontada, nem quando está errada. É surda. Você fala com ela e parece que a sua boca fica assim, ó. Imagine lá, você é surda, eu estou falando que vocês ficam. Não entende nada. É surda. A soberba é surda. Por isso que nós devemos ser humildes, amados irmãos, porque senão nós estamos nos ensurdecendo para com o Senhor, para com as pessoas que amamos, para com aqueles que Deus colocou sobre nós para pastorear o nosso coração e para com a palavra de Deus que domina o coração. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, escreve com tanta propriedade no capítulo 1, versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio. Tenha disposição para ouvir. O porquê que você acha, meu irmão, que Deus te deu duas orelhas fartas e abençoadas e te deu uma boca só? É para você ouvir mais do que fala. Mas tem gente que acha que Deus o colocou só para falar e não tem a capacidade de ouvir. É surdo, é soberbo. Seja humilde, porque a soberba é surda. Certa vez, amados irmãos, um jovem pastor de doutrina conservadora foi mandado por Deus para pastorear uma igreja que enfrentava liberalismo. E chegando ali, Deus começou a fazer uma grande visitação naquela igreja e mexer no coração da igreja e também da juventude. E aquele jovem pastor escolheu alguns jovens para treinar na liderança. E escolheu um jovem muito promissor, filho de um oficial que era um ancião regente da igreja. E aí então, amados irmãos, aquele jovem começou a se comprometer, começou a orar. E eu não sei por que cargas d'água aquele pai se enciuma e de repente ele ordena ao filho o seguinte: você estuda muito na faculdade de segunda a sexta, você está proibido de ir para o culto da mocidade no sábado, e tem que ir para o jazz, tem que ir para shows seculares, e não tem que ficar indo para a igreja no sábado. E aquele jovem pastor não se aguentou e foi conversar com o seu presbítero, dizendo: meu irmão, eu estou treinando o seu filho para a liderança, como é que você manda ele faltar? Ele é o vice-líder dos jovens, manda ele faltar do culto e ir ouvir jazz, ir para outras coisas. E aquele então, irmão, bate a mesa na mão e fala assim: pastor, na minha casa mando eu. O pastor olhou para ele e falou assim: olha bem o que você está falando, eu lavo as mãos para a sua casa e para a sua família. Sabe o que aconteceu? Muito tristemente, aquele jovem pastor chorou por aquilo. Aquele jovem, 2 anos depois, seguindo o conselho do seu pai, sai daqui, mosquito, em nome de Jesus, né? Seguindo o conselho do seu pai,
Tomei banho, viu, irmão? Tá aí, ó, tá me perseguindo. Está repreendido em nome de Jesus. Amados irmãos, aquele jovem, infelizmente, se envolveu em esses caminhos e se apartou da palavra do Senhor. Começou a namorar uma moça muito bonita, mas que tinha envolvimento com drogas. E dentro de 1 ano e meio, aquele rapaz se tornou um maconheiro de primeira, não sabendo aquele pastor se ele provava de outras drogas. Começou a viver uma vida triste, de olhos inchados, deprimido, afundado no pecado. E aí aquele pai se aproximou daquele jovem pastor e disse: pastor, você é o responsável por salvar meu filho. Você é que tem que entrar dentro da casa. E o pastor olhou para ele e disse: você lembra, 2 anos atrás? Eu disse: na minha casa não eu, a responsabilidade é sua, São Paulo. Sabe por quê? Eu sou Deus, não tenho capacidade de escutar. Arrebentou seu filho, seu filho, invocado de tudo. Por quê? Irmão, sua filha aqui, ela não escuta. Então eu quero dizer para você, nessa noite, em nome de Jesus, se você anda sofrendo soberbios a vida, fique esperto. Se humilhe logo. As consequências são terríveis. E você fala: Deus, eu sou surdo, eu não consigo escutar. Lembra de Jesus que andou em nossa terra e de repente colocava a mão sobre surdos e mudos e lhes abria os ouvidos e eles escutavam e começavam a falar. O mesmo Jesus está aqui hoje e pode cavar ouvidos na sua cabeça, pode te ensinar a ouvir, mas você precisa se humilhar. Você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você precisa ser mais que Deus. Você não é nada. Se há alguma coisa, é só pela graça. Então, meu irmão, que Deus abra o seu ouvido nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém? Aprenda a escutar. Aprenda a escutar. Marido, escuta a esposa. Escuta a irmã, meu filho. Né? Não fica ali não, ela está falando com você e você vê no jogo e parece que ela só está fazendo assim com a boca. Amém, 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 amém. E você, sim, sim, sim. Aí ela vira para você: o que eu falei com vocês? Você fala: eu não sei, fala de novo. Não vou falar. Já aconteceu comigo, tá? Então, pessoal, a gente precisa aprender a escutar. Escutar em casa, escutar na igreja, escutar aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, para a gente não ser destruído e não ser arrebentado no meio do caminho. A soberba é suja. Fala: Deus abre ouvido. Né? Fala para o seu irmão que Deus abre ouvido de você. Vamos lá? Fala para ele que Deus abra os seus ouvidos. Em nome de Jesus. Amém? Seja humilde. Deus falou isso comigo, irmão. Acho que Deus queria que eu ficasse calado no Supremo Conselho inteiro, né? E foi no primeiro dia. Seja humilde. Eu só falei nos últimos dias, tá? Seja humilde. Primeiro, porque a soberba é autoconfiança. Segundo, porque a soberba é sua. Mas sabe por que mais? Porque a soberba será humilhada. Seja humilde, porque a soberba será humilhada. Vamos repetir comigo. Seja humilde, porque a soberba será humilhada. Vamos ler aqui, irmãos, o nosso texto, a partir do versículo de... Eu vou ler o 11 de novo, e aí vocês o 12, e aí eu leio o 13 e vocês o 14. Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, mediram armas na casa do sol, que está em Judá, Bet-Semes. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, ou seja, 14. Seja humilde, não te ensoberbeça, porque a soberba será humilhada. Amazias foi para a guerra lá em Bet-Semes. Irmão, Judá foi derrotado diante de Israel. E fugiu cada
um para a sua casa. Um comentarista do texto paralelo a esse no Crônicas disse que o povo estava com tanto medo do orgulho do seu rei, que parece que nem houve pancadaria nenhuma. O exército de Israel veio e os de Judá já saíram correndo desesperados para casa. Está parecendo que Adolf Hitler falou, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Perguntaram para Hitler como é que ele ia conquistar o Brasil. Ele disse simples: eu vou chegar lá e vou dar um grito assim, ó, ah! E eles vão sair tudo correndo. Vou morrer tudo mesmo. Foi isso que ele falou de nós não somos um povo de guerra. Mas foi mais ou menos assim. O Jeoás chegou lá e deu um grito e todo mundo que estava correndo. Ele pegou Amazias, deve ter olhado na cara de Amazias, não te falei? Eu deveria ter me escutado, eu deveria deixar de ser tudo e baixar essa cabeça. Mas se é tudo demais, está levando na cabeça, você merece. Se não fosse pobre de irmãos, Amazias teria morrido. E ele pega Amazias e sobe para Jerusalém. Jerusalém, irmão, sempre foi uma pedra no sapato de todos os reis. Ela é construída numa montanha, uma cidade muito difícil de ser conquistada. Mas a situação é tão complicada, Deus quer tanto dar uma coça em Amazias e quebrar o tupete dele. Então chega Jeoás ali e quebra 200 metros do muro de Jerusalém. 200 metros é muita coisa, irmão. E entra com o exército e vai lá na casa de Deus, aquelas paredes de prata, tudo de ouro, leva tudo embora, rouba tudo que Amazias tinha, ainda pega o povo mais inteligente e leva escravo para o rei do norte. E aquele homem é humilhado por causa da sua soberba. Ah, amado irmão, seja humilde, porque a soberba não é boa companheira, e ela sempre, 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 sempre será humilhada. Sempre. O versículo, irmãos, que eu aprendi há alguns anos, nunca mais esqueci. Até porque em alguns momentos da vida o Senhor quebra o serviço de cada um de nós. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Você tem que aprender esse versículo. Vamos falar? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Irmãos, eu sou jovem, esses dias você tem um elogio que eu sou jovem, fiquei até feliz, ó. Gostei, né? Depois dos 30, né? Você fica jovem, é uma maravilha, é um grande elogio. Mas tem alguns anos de pastorado. E quero dizer para vocês, invariavelmente, nos meus anos de pastorado, quando eu vi alguém topetudo demais, ele falou, meu Deus, que misericórdia, o que vem depois aqui? Estou falando com vocês como pastor de ano, né? Quando eu vejo alguém topetudo demais, com o nariz levantado demais, se achando demais, a paulada que vem depois aqui. Ele falou, Senhor, esse sujeito é irresponsável, né? Fica nessa soberba aí, o Senhor vai descer a madeira nele, e depois quem vai ter que catar os cacos ainda sou eu, meu Deus. Ainda sou eu que vou ter que catar os cacos, a igreja toda vai sofrer por causa da soberba do sujeito. Você sofre, irmão. Meu irmão, quando Deus abate a sua soberba, às vezes deixando você cair em algum pecado, às vezes permitindo que uma enfermidade assalte a sua vida, às vezes permitindo que você tenha alguma grande frustração, todos nós que estamos junto com você, vamos sofrer por causa disso, porque nós somos uma família, nós vamos ser machucados. Então, se não for por sua causa, por causa de Deus, pelo menos por amor à sua família, ou aos seus irmãos, seja humilde. Porque nós somos família. Veja bem, Amazias foi um soberbo, todo o reino sofreu. A muralha da cidade foi quebrada, a segurança do povo de Deus acabou, sua família foi envergonhada, tudo que ele tinha guardado, tudo aquilo que Davi juntou com tanto esforço, diante de todas as guerras, foi levado embora. O povo de Deus, a casa de Deus foi envergonhada. E quando você é soberbo e tem que ser disciplinado por Deus, todos nós vamos sofrer. Você vai ter que sentar na mesa do conselho e todos nós ali, você vai ver o Vandir, o Osasco, homens de Deus preciosos, valorosos, os outros presbíteros chorando se você se desobedecer, por causa do seu nariz inclinado. Então, em nome de Jesus, não faça isso não. Vai ser pior para você, vai ser pior para todos nós. Então, amado irmão, é melhor se humilhar, é melhor se arrepender do seu pecado, é melhor descer do salto, é melhor aprender a pedir perdão, é melhor mudar de vida, porque senão, meu irmão, o caldo vai entornar para o seu lado. E o negócio vai ficar forte. Vai ser bonito mesmo. Deus avisa porque Ele
Deus avisou o povo de Israel centenas de anos, que se eles não se arrependessem, eles seriam levados para o exílio. Eles falaram, esses profetas são doidos, eu não estou nem aí para o que eles estão falando. E Deus chegou lá, Nabucodonosor, quebrou as muralhas, matou mais da metade, levou os inteligentes embora, massacrou aquela nação, porque ela não ouviu as palavras dos seus pregadores que lhes pregavam a palavra de Deus. Então, meu irmão, se o Senhor está falando com vocês a palavra de hoje, preste atenção, seja digno, peça perdão ao Senhor, bota a cara no pó, talvez ainda haja. O Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para quem se mancomunou com a soberba e entrou em conluio com ela, Jesus conta uma parábola, amados irmãos, em Lucas 18, dizendo que 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu religioso íntegro e o outro publicano. E o fariseu então lá na frente se levanta e fica em pé e diz, Deus, muito obrigado, porque eu não sou um homem roubador, eu não sou um injusto, eu não sou um adúltero como os demais homens, e nem sou como aquele safado daquele publicano que está ali atrás. Dou o dízimo de tudo que eu ganho e ainda faço jejum 2 vezes por semana. Só faltou gracinha de Deus, eu sou um cara. E aí Jesus disse para o outro lá no fundo, irmão, não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, ser propício a mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus fala assim, ó, o pai ouviu a oração, o segundo, ele voltou para casa. Todo aquele insensato, e limpado, mas todo aquele que se humilha, será exaltado. Quero dizer isso para vocês. Contei para vocês, quem não estava na semana passada, eu contei algumas ilustrações. Sabe por que Deus tem abençoado essa vida aqui? Porque quem está sendo glorificado por Deus não é homem. Quem tem feito alguma coisa acontecer nessa igreja aqui não é homem, porque acontecido aqui não é do homem, é de Deus. Contei para quem estava semana passada aqui, quando eu cheguei em Brasília, o pastor que já até pregou aqui, virou para mim e falou assim, olha, você vai para um lugar muito ruim, no cemitério de pastor, você vai durar 2 anos lá. O outro virou para minha mãe, na Sinodal de Sá, falou, seu filho teve um ministério abençoadíssimo, que Deus usou para abençoar uma nação, e ele vai durar 1 ano nessa igreja. E a minha mãe virou, se for 1 ano, Deus vai abençoar e revolucionar a igreja, porque está servindo a Deus, não é a homem não. Deu ano pastor, também tem largado de ser Deus. Né? Fica falando que não sabe, né? Entendeu? O outro liga para mim no Chile e fala que eu não sou parte do seu pastor de vocês. Pastor de nada. Mas quando eu vi irmãos do povo começar a bater demais, eu falei, Deus vai fazer algum negócio. E eu estou aprendendo isso na minha vida. Quando eu vejo os outros pisar demais, quando eu vejo os outros bater demais, quando eu vejo que parece que o tempo vai fechar e tudo vai errado, eu falo, peraí, se a gente se desobedecer, Deus acaba com a gente, mas se a gente se humilhar, Deus vai fazer. O que Deus tem feito com todos nós, irmãos, vai começar de mim, Deus só tem baixado a nossa cabeça, foi de humilhar, porque nós estamos humilhados, nada eu tenho feito a sua obra. Então, meu irmão, deixa de ser soberbo, deixa de ser um bobo que não vai te levar para lugar nenhum. Se humilhe na presença de Deus. Tiago 4 vezes humilhado na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Todo aquele que se exalta será humilhado. O trator vai passar assim, mas todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Irmão, quem é a sua amiga? A soberba ou a humildade? Com quem você tem humildade? Eu quero convidar-lhe nesta noite a lembrar comigo de uma pessoa. Uma pessoa que se haja luz e a luz veio existir. Uma pessoa que criou tudo quanto existe. Uma pessoa que sempre quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, essa pessoa aparecia para todo mundo. Em forma de homem, em forma de sapo, em forma de... Essa pessoa, Criador de todas as coisas, no Rei da Glória,
resolveu se humilhar. Filipenses diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Imagine que Jesus é o Criador de tudo quanto existe, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores. A sua palavra disse: haja luz, e a luz veio a existir. A sua palavra criou todas as coisas. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Verbo, e Ele renuncia à glória e se humilha. Ele que criou todas as leis se submete às leis e às penas das mesmas para morrer na cruz por amor a você e pagar os teus pecados. Cristo, o Senhor da glória, se humilha. Pense bem, Ele é o Criador de tudo e aceita uma cusparada na face. Ele é o Criador de tudo e lhe dão bofetadas, pá, com a parte de dentro e com a parte de fora da mão. Lhe cravam uma coroa de espinhos, o açoitam a ponto de destruir a sua pele. Era o próprio Deus que ali estava. O cravam na cruz, e ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele se humilhou por amor a você, para que você não fosse para o inferno, para que você fosse perdoado de todos os seus pecados, para que você se reconciliasse com Deus, para que você fosse acalentado pela graça, pelo abraço do céu, pela misericórdia do Senhor. A ira de Deus caiu sobre Jesus, que se humilhou calado até o fim. Olhe para o seu Senhor, aprenda com Ele e seja humilde. Sabe por quê? Porque Ele se humilhou. O Senhor diz lá em Filipenses que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se humilhou e o Pai o exaltou. Se você não quer a exaltação de homens, se você não quer o reconhecimento do mundo, se você se importa com a graça de Deus, com a honra que vem de Deus e com aquilo que Deus pensa de você, seja humilde. Olhe para Cristo, creia nele como seu único Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados. Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Humilhe-se hoje reconhecendo o seu pecado diante de Cristo Jesus. Creia nele como seu único Senhor e Salvador. Creia que ele morreu na cruz no teu lugar. Creia que aquele sacrifício vai tocar todas as áreas da sua vida, inclusive o orgulho que assalta o seu coração. Ele tem poder de estraçalhar. Creia que Cristo ressuscitou. Ele é o seu Salvador. Diga a Deus: Senhor, dá-me a bênção de ser humilde como meu Senhor, porque eu não confio em mim mesmo, eu não quero ser autoconfiante, porque eu não quero ser um surdo espiritual, nem nessa fé, e porque eu não quero ser massacrado por andar com a soberba e deixar que ela dormir no meu coração. Seja humilde, em nome de Jesus, para a glória. Amém.